Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou para os íntimos CVPsi. A gente é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que é coordenado pelo professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, a gente lança um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de um tema. Nossa proposta é pensar as contribuições teóricas e técnicas também da psicanálise na relação com questões que são apresentadas pela contemporaneidade mesmo. Chegue mais perto, afine a escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Hoje, trazemos como tema o texto Mal-Estar na Cultura, de Freud. Esse texto foi escrito lá em 1929 e ele faz parte dos chamados textos sociológicos de Freud, junto com alguns outros, como Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu e Moisés e o Monoteísmo. O conjunto dessas produções, ao abordar temas como sexualidade, religião, a constituição social ou a violência, acabam apontando o conflito entre a dimensão pulsional do desejo humano e os códigos culturais, com suas interdições e regulações. O texto que a gente vai trabalhar hoje tem uma curiosidade interessante sobre o seu título. Inicialmente, deveria se chamar A Infelicidade na Cultura. Porém, quando Freud enviou o texto para que fosse traduzido para o francês, a sua tradutora sugeriu a alteração do termo infelicidade por mal-estar. E essa sugestão foi muito bem colocada, já que infelicidade diz de um sentimento pontual que pode ser facilmente tratado, enquanto mal-estar diz, na verdade, de uma forma de desconforto generalizado. Agora que apresentamos esses pontos, vamos ao texto em si. Freud inicia o mal-estar na cultura dizendo sobre o sentimento oceânico que a religião proporcionaria em seus devotos. Essa sensação de ser para além do que se é, de se sentir ligado a algo maior e pleno. Segundo o que é apresentado, há nesse sentimento de vinculação indissolúvel de comunhão com todo o mundo exterior, como é posto no texto, um modo de se enfrentar via religião, tensões, desilusões, dores, aflições, entre outras coisas que a vida traz consigo. O que Freud propõe a partir daí é, em resposta ao que se lança mão a esse recurso, e existiriam outras formas, além da religião, de enfrentar esse algo? Ele se interroga sobre o que as pessoas buscam na vida, e para ele, elas buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. No entanto, a ideia de uma felicidade constante não se efetiva, sendo impossível permanecer existindo por meio do princípio de prazer sem um confronto com o princípio da realidade, o que levaria a um descontentamento. Isso se dá por 3 motivos, que são, segundo ele, o próprio corpo, que é fadado ao declínio e à dissolução, e não poderia sequer dispensar a dor e o medo como sinais de advertência, assim como o mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras, e, por fim, das relações com os outros seres humanos. E aí, diante dessas questões que produzem mal-estar, os seres humanos buscariam formas de sustentá-lo e amenizá-lo. Os modos de busca para remediar esse mal-estar, na verdade, são vários. Um deles é o uso de drogas. Para Freud, com o acréscimo de substâncias reativas no corpo, o indivíduo conseguiria experimentar mais prazer e afastar os sentimentos negativos. Essa atitude de buscar mais prazer e evitar o desprazer pode ser encontrada em outras práticas também, como, por exemplo, pela busca de sentido através da religião ou da ciência. Uma das questões que está em jogo, principalmente quando a gente pensa a dimensão da cultura em que o indivíduo está inserido, é o embate entre o princípio do prazer, que visa sempre a busca pelo prazer a qualquer custo, e as mediações sociais, que através das instituições, da lei, da moral, buscam direcionar essas atitudes a modos que são aceitos por ela. Ou seja, elas convocam a pessoa ao princípio da realidade. A partir disso, a gente entende que é pedido e praticamente demandado dos seres humanos sempre uma renúncia libidinal de certo prazer para viver em sociedade, tendo que conduzir essa energia psíquica
para outros modos de satisfação que são aceitos pela cultura. Freud chama a nossa atenção para a sublimação, que é um mecanismo psíquico que pode ser visto nas artes, por exemplo, quando é pautada a sua capacidade de se apresentar como um recurso para o escoamento de desejos, fantasias e necessidades que de outra forma não achariam lugar no espaço público. As relações entre os indivíduos, conforme já dissemos, pode ser uma grande fonte de sofrimento, motivo pelo qual a sociedade civilizada acabou por estabelecer exigências a fim de controlá-las. Para além das proibições no campo sexual, por exemplo, a proibição do incesto ou a imposição da monogamia, também há nas sociedades, principalmente as que são afetadas pelo cristianismo, a imposição de um imperativo de amar o próximo como a ti mesmo. Porém, Freud aponta a incoerência dessa obrigação, porque para ele, um desconhecido não seria apenas não digno de amor, mas sim teria direito à hostilidade e ao ódio. Para Freud, a relação com o outro não estaria baseada apenas em colaborações e interações baseadas em relações de objeto sexual, mas seria carregada com uma grande dose de agressividade. Isso porque, de acordo com a sua polêmica afirmação, o próximo constitui também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Bom, com essa afirmação, Freud ganha uma fama de pessimista, já que ele vai pintar o ser humano como um ser que não é cooperativo e vai colocar a pulsão de morte como o grande inimigo da civilização e também de cada sujeito de forma individual. E aí, por conta disso, vários autores criticaram o uso dessa metáfora, e um deles é Laplanche. Segundo ele, apesar de fato, o homem possuir essa violência que pode ultrapassar qualquer limite, em nada ela se parece com a violência do animal, já que essa violência aparece em situações de defesa, quando eles são atacados. Na verdade, essa violência mostra que qualquer relação que é estabelecida pelos seres humanos vai estar envolvida por jogos sadomasoquistas, o que, bom, em última análise, demonstra que todas essas relações humanas são relações de poder e também são relações libidinais. Dessa forma, então, sabendo da agressividade possivelmente fora de controle do homem, a sociedade busca uma outra forma de contê-la. Nas últimas páginas do seu texto, Freud começa a dizer sobre um super-eu da cultura. Como foi desenvolvido antes em sua obra, o super-eu, ou superego, como usado em traduções mais recentes da obra de Freud, é definido como uma instância psíquica individual que age como uma espécie de código moral e que faz barreira às atividades do id. Já o super-eu da cultura, exatamente como o super-eu do sujeito, vai produzir exigências muito rigorosas e ideais que, se não forem cumpridas, faz com que a pessoa seja tomada e punida também por algo como uma angústia de consciência. Essa angústia de consciência vai se manifestar através da experimentação da culpa, que é trabalho do super-eu. Freud, então, elege a culpa como um tema em seu trabalho, e a partir daí que é dada importância a como é fundamental na manutenção do funcionamento social, ao modo como garante a interdição de comportamentos agressivos, indesejados, e por isso ela é mobilizada pelo direito, moral e instituições sociais. Em relação à clínica, cabem algumas considerações. Freud relata como o super-eu sádico inflige sofrimento ao indivíduo. Assim, ele escreve que, movidos pela intenção terapêutica, frequentemente somos obrigados a combater o super-eu e nos empenhamos em fazer baixar suas exigências. Isso lança luz para a aposta que a psicanálise faz. Mesmo quando reconhecemos que existem conflitos impostos pelas pulsões e a cultura, e fruto disso emergem relações de violência, agressividade e mal-estar, podemos pensar em um horizonte onde seja possível fazer laço com o outro de uma forma mais saudável, onde sejam criadas formas de sustentar essa renúncia libidinal sem infligir tanto sofrimento. E para isso, a psicanálise, seja em seu fazer clínico ou por meio de intervenções à cultura, tem muito que contribuir. Por fim, cabe dizer que a importância desse texto
se renova quando pensamos o esforço de Freud em aproximar a psicanálise dos elementos postos pela cultura. Podemos radicalizar esse pensamento para além do texto em questão e ler o movimento empregado por Freud como um convite feito a nós, pessoas interessadas na psicanálise, para pôr em relação às construções psicanalíticas com questões que produzem mal-estar e sofrimento presentes em nosso tempo e lugar. E com isso, a psicanálise ficaria impedida de avançar sem estar sensível com as formas em curso que produzem subjetividades, o que exige dela uma implicação para investigá-las e até mesmo criticá-las. Vamos ficando por aqui. Logo, logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, CVPC-UFMG. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. E também nos siga no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPC de hoje se encerra aqui. Até mais!